Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias para o livro de Romanos, para a Epístola de Paulo aos Romanos, onde nós vamos estudar a palavra de Deus, buscando assim estar crescendo na mesma para a honra e glória de Deus. Vamos abrir inicialmente para Romanos capítulo 5, Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 12, onde está escrito: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, aqui é uma verdade das Escrituras que nós precisamos estar continuamente mostrando às pessoas, porque ela mostra o aspecto da queda. Não tem como crescermos em Cristo, não tem como conhecermos a Jesus como Salvador pessoal sem a pura consideração da queda. A queda faz parte do plano da revelação de Deus e faz parte do plano de salvação. Ou seja, se o homem não reconhece a queda, ele não tem como reconhecer a Cristo como único e todo suficiente Salvador. Se o homem não reconhece que caiu, ele não tem como reconhecer que necessita de levantar-se. Então, a queda é o passo número 1 que o homem precisa conhecer, que o homem precisa saber para entender que necessita de um Salvador. Quando nós falamos da queda, nós falamos que Deus criou o homem em plena comunhão com Ele, e que esse homem perdeu a comunhão com Deus pelo fato de desobedecer. O homem quis, por instrução de Satanás, ser igual a Deus. O homem quis algo muito grande, ele quis ser igual a Deus. Bom, e querendo ser igual a Deus, ele igualou-se ao diabo enquanto pecador. O diabo já era pecador, já havia pecado, já havia cometido pecado, e o homem tornou-se pecador. E tornando-se pecador, ele torna-se perdido. Ele torna-se uma pessoa perdida, uma pessoa que nasce em iniquidade e que nasce condenada ao inferno. E não existe nada eficaz a não ser o sacrifício de Cristo para o colocar no céu. Por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão entrou o pecado no mundo. Então é de muita importância sermos sabedores disso. Por quê? Porque quando você sabe que todos os homens são pecadores, que todos os homens nascem pecadores, você vai conhecer alguns pontos interessantes. Primeiro, que não há redenção terrena. Segundo, que não há redenção religiosa. Que todos são injustos, porque todos são pecadores. Então não é o sistema de educação que vai melhorar o homem, não é o sistema de lei que vai melhorar o homem é naturalmente pecador. Alguns acreditam no impossível, acreditam que se colocarem um homem dentro de um sistema apropriado, sem falha, ele vai dar resultados apropriados, ou seja, sem falha. Essas pessoas, elas acreditam que o pecado é o sujeito e não o predicado. E nós precisamos mostrar que o problema ele é real e que o problema está no predicado. Filosofias mundanas têm sido levantadas, filosofias seculares têm sido levantadas, no sentido de que o homem pode ter esperança de uma redenção por meio da educação. O positivismo, ele acredita piamente que o homem é bom e ele sendo colocado no sistema adequado, ele vai dar resultados adequados. Isso é um conceito falho. O
marxismo acredita, por sua vez, que o homem, por meio da revolução, ele vai chegar a um estado de perfeição. Então, tudo isso são assim, coisas que não funcionam, porque estão esquecendo a base, que o homem é um miserável pecador, um miserável merecedor do inferno, e que para ele não tem solução que não seja Jesus Cristo. Aí você pode dizer, então, pelo que o senhor está colocando, pastor, eu não devo me preocupar com uma educação, eu não devo me preocupar com... não é isso que eu estou dizendo. Não estou propondo aqui que você seja um isentão, nem que você seja um ignorante. Eu estou propondo que você seja alguém que reconheça a queda, que reconheça a criação. Ou seja, eu estou dizendo que você precisa conhecer o que a Bíblia diz e fazer uma comparação entre as coisas espirituais com as coisas que não são espirituais, entre as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Aí você pode perguntar, mas espera aí, tudo que é Deus não está no céu? Não, esse é um ledo engano. A Bíblia fala de Deus reinando no céu, e fala de Deus reinando na terra, e fala de Deus reinando na tua vida. Ou seja, Deus é o rei, Deus é aquele que é detentor de todo poder. Bom, nessa expressão não exclua a rebelião. Obviamente que existem aqueles que estão em rebelião. Então, qual é o comportamento dos crentes? Reconhecer que a humanidade é caída, porém entender que na revelação de Deus há princípios e padrões morais a serem aplicados à humanidade de modo geral, porque a humanidade de modo geral ela foi criada por Deus. Vamos atentar algumas questões que estão bem relacionadas à queda. Há um conceito humano de depravação, e esse conceito a palavra de Deus revela em Romanos capítulo 1, onde Deus diz que o homem, achando-se sábio, ele renega, ele dá as costas para Deus, ele, achando-se sábio, ele muda a glória de Deus. Eu me remeto ao capítulo 1, ao versículo 22, que diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Bom, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem dos homens, da imagem de homens corruptíveis, de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aí, daí você tem, se você estudar a história das religiões, a história da mitologia, você vai perceber exatamente os homens, por serem adoradores natos. O homem, quando você considera aqueles 4 pilares que nós temos falado muito, a criação, queda, redenção e glorificação, o homem, por ser criado por Deus, ele é naturalmente um adorador. Então, quando ele não adora o livre, legítimo Deus, ele coloca um outro no lugar. Nós temos um exemplo bem clássico disso, que a própria Bíblia relata, que é o bezerro de ouro. Quando os judeus fizeram o bezerro de ouro, eles estavam achando que estavam adorando ao Deus que tirou da terra do Egito. Só que eles estavam adorando aquilo que não era Deus, aquilo que não é verdadeiramente Deus. Então, esse senso de conhecimento, esse senso de sabedoria, esse senso de formação humana, fez com que ele ache-se sábio, pense-se muito sábio. Então esses sábios eles se tornam loucos. Nós podemos fazer até um paralelo com o que acontece agora. Nós vivemos em um mundo com um aparato tecnológico maravilhoso, um mundo
cujo Deus é a ciência, e nós estamos vivendo agora um processo de uma pandemia mundial, onde a ciência ela se mostra extremamente falha, ela se mostra incapaz de resolver os problemas. É de suma importância que, se temos algumas coisas que estão aí escondidas, que quando surgiu o modernismo, né? Quando surgiu o modernismo é um levante contra Deus, e a proposta média do modernismo era que a ciência, a modernidade, faria com que os homens se tornassem independentes de Deus, com que os homens não mais dependessem de Deus, que os homens não mais fossem adoradores. Então, esses ataques que nós temos à Bíblia, ele tem uma base filosofal exatamente aonde? No nascedouro da modernidade, certo? Aquilo que num corte apenas pedagógico se faz, o didático, quando se ensina história, onde se divide ali história moderna. Quando se pensa na história moderna, se pensa nessa rebelião contra Deus, onde é tirado Deus de cena e colocado no lugar de Deus o Leviatã, que quase ninguém conhece com esse nome, mas o Estado ele opera no lugar de Deus. Por exemplo, quando você dá um passo atrás, o casamento é uma instituição de direito divino, mas o Estado passa a exercer tal direito. Então, o Estado é quem casa. Por aí vai. As pessoas não buscam informações e findam muitas vezes repetindo aquilo que o diabo diz, achando que estão certas, porque vivem num mundo imaginário produzido pela Disney, produzido pela Globo, produzido por Hollywood, onde há um poder midiático e ideológico muito forte, e as pessoas esquecem de quem são e para onde estão indo. Então, o único fundamento que diz quem é você e para onde você vai é a Bíblia. A Bíblia diz que você é criatura de Deus, e a Bíblia diz que você está indo para o inferno. Porém, se você crê em Jesus como seu Salvador, se você é arrependido, crê em Cristo como seu Salvador, você muda de direção, você está indo para o céu, você que crê em Jesus como Salvador pessoal. Mas continuando nesse adendo, a ciência, o mundo moderno, ela propõe a resolver os problemas do homem sem Deus. E nós vamos ter grandes crises, principalmente em torno do início do século passado. Essas crises elas são manifestadas através das guerras, e na metade daquele século alguém começa a questionar a modernidade, começa a questionar a ciência. Aí nós vamos ter uma crise de identidade muito forte, que ela é revelada de 1950 até os anos 80, aos anos 90, onde as pessoas perdem completamente a identidade. Por quê? Porque os homens tinham uma base sólida, que os teóricos chamam de cosmovisão judaica cristã, que é a base ocidental. Isso foi um conceito muito forte, utilizado na fundação dos Estados Unidos. Os americanos tinham esse apreço muito forte pelo mundo judaico cristão. A América Latina quase que toda ela tinha essa base. Bom, isso é tirado de cena com a modernidade, certo? A modernidade vai tirando cada vez mais isso de cena, e no século passado, na metade do século, alguém começa a questionar. A modernidade não deu certo. E aí você começa a ver preceitos de relatividade. As coisas passam a ser relativas, e você vai ter um pool de crescimento em propostas religiosas não conservadoras, alienadas dos fundamentos das Escrituras. Você vai ter uma crescente de esoterismo, e depois você vai ter esse movimento todo entrando dentro do chamado cristianismo conservador, certo? Bom, e aí nós estamos nesse cenário.
O homem, achando-se sábio, tornou-se louco. Mas mesmo com a falha na proposta inicial do modernismo, onde é que o modernismo vai ancorar, certo? Ele deixa de ser, para alguns, modernismo, e para alguns outros ele passa a ser pós-modernidade. Mas onde é que ele vai ancorar? Ele vai ancorar no relativismo, certo? No relativismo. Se você for lá atrás no pressuposto filosófico da modernidade, da ciência, tem que ser exata. Mas de 70 para cá, a coisa começa, na verdade de 50 para cá, a coisa começa a tomar quando eu digo de 50, 1950, a coisa começa a tomar um caminho diferente, e eles vão ancorar onde? No relativismo. Então, os conceitos que deveriam ser exatas, as respostas que deveriam ser exatas da ciência, ela passa a ser relativa. Porém, ela se torna incapaz, mas cria uma representação. E o que é representação? Representação é o código de linguagem humana. É como o homem se comunica por meio de representação. E qual é essa representação que vai exatamente cair dentro desse princípio aqui? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vai ser o academicismo. O academicismo, ele vai ser essa representação. A coisa, ela só tem sentido se for acadêmica, se for produzida pela academia. Então, há uma necessidade de se entender esses fatos para que você entenda o princípio da queda, certo? Porque essa semana eu conversava com o pastor Miguel e falávamos que, de certo sentido, tem alguém que ele não entendeu do que estamos falando, né? Por exemplo, um fato, eu gosto de dizer, um fato histórico profético é que o anticristo vai reinar durante 7 anos na Terra. Esse é um fato, isso vai acontecer e nada nem ninguém pode mudar isso. Agora, há um marco para que isso venha acontecer, que é a retirada dos salvos. Ou seja, antes dos salvos serem tirados da terra, o anticristo não reina. Porém, da geração que for raptada, que for arrebatada, essa geração vai conviver com o anticristo, com a pessoa do anticristo, não ainda revelado, certo? Porém, haverá propostas políticas, educacionais, sociais, religiosas, desse meio. E o que um crente não pode ser achado no dia do arrebatamento é segurando a bandeira ideológica do anticristo. É disso que nós estamos falando. Então, o academicismo ele vem definir o que é verdade do que não é verdade. Quando nós abordamos, por exemplo, a história dos batistas, e nós falamos de que na Bíblia existe uma promessa de continuidade, quando Cristo diz as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quando Paulo diz a esse glória na igreja em todas as gerações, então nós temos aí uma promessa de continuidade. Quando Cristo diz que estará com sua igreja todos os dias, né, até o final, então nós temos aí uma promessa de continuidade. Mas quando nós abordamos a história, a eclesiologia batista, partindo da história da igreja estabelecida por Cristo em Cafarnaum da Galileia, logo aparece alguém. Bom, mas a posição acadêmica aceita não é essa. Ora, bolas, a academia não aceita Cristo. A academia não aceita Cristo. A academia não apresenta Cristo como o verdadeiro Deus e a vida eterna. No máximo, a academia quer dizer que Cristo era um homem bom, um protótipo do marxismo. Outro dia comentei em uma postagem no Facebook, respondendo a um amigo,
que queria comparar a Cristo ou o pensamento de Cristo com o pensamento marxista, e eu tive que dizer que ele nem conhecia o pensamento de Cristo nem o pensamento marxista. Ou seja, quando alguém vem com esse tipo de comparação é porque não sabe o que Cristo disse e não sabe o que o marxismo diz. O pensamento de Cristo é um pensamento de libertação individual. O pensamento marxista é um pensamento de aprisionar as pessoas coletivamente. É uma diferença gritante nisso. Alguém fala de liberdade e alguém fala de prisão, certo? Alguém diz que conhecereis a verdade vos libertará, certo? E alguém diz que o Leviatã é o caminho e o meio para que as pessoas sejam livres, sendo exploradas. Então, é necessário que as pessoas busquem informação do ponto de vista das Escrituras, busquem informação do ponto de vista bíblico, para servir a Deus de forma correta, de forma que venha, de fato, agradar a Deus. Então, não podemos baixar a cabeça em relação a isso. Então, por essa loucura do homem que se torna sábio, nós temos hoje, no lugar dos mitos, dos ídolos, a academia, certo? A academia. Então, aquele cara lá que está com o diploma de doutor, de graduado, de mestre, de especialista, esse cara é aquele cara que foi captado por esse pensamento academicista e ele defende que a única autoridade sobre a Terra é a academia. É a academia. E alguns desses, quando dito crentes, eles procuram fazer uma mistura daquilo que é imisturável, certo? Eles procuram tentar misturar o que a palavra de Deus diz com aquilo que a ciência humanista diz, certo? Então, esses são aspectos da queda. Nós estamos falando de aspectos da queda. O homem caído é esse homem miserável, esse homem que não tem entendimento, esse homem que é completamente perdido. A palavra de Deus diz sobre ele em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 12, aliás, a partir do versículo 10, melhor dizendo. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e injustamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso que é o retrato do academicista, certo? Deus é coisa do passado. Deus é um figurante na história, não o autor da história, certo? Bom, e é necessário, eu tenho conversado muito sobre isso com alguns que têm, juntamente conosco, estudado a palavra de Deus, sobre a importância de se colocar as coisas na ordem correta, para que haja, de fato, um entendimento de quem somos e de onde viemos e para onde estamos indo, certo? Quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Então, o homem é criação de Deus, o homem é caído, logo está indo para o inferno, e ele precisa de Jesus para a sua salvação. Nada na face da terra vai fazer com que o homem venha a melhorar. Aí eu repito aquilo que já havia dito. Isso não implica dizer que você vai ser um isento e que você não vai defender aquilo que a palavra de Deus diz. Você deve sim defender aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, o academicismo ele é relativista.
Então, o homem pode ser homem. Quando eu falo de homem, eu falo do macho da espécie humana. Ele pode ser homem ou não, isso é relativo. A fêmea, ela pode ser mulher ou não. Isso é o que o academicismo diz. Agora, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Então, na hora em que você pende lá para as suas prerrogativas humanoides, certo? Você deixa o cunho das Escrituras. Nós somos fundamentalistas. E o que é um batista fundamentalista? É alguém que crê na literalidade das Escrituras, alguém que crê nos milagres relatados nas Escrituras, e é alguém que milita, que faz militância, que é de fato um soldado, um guerreiro de tais verdades reveladas por Deus. Então, ninguém é fundamentalista no meio da rua. Ninguém é fundamentalista em cima do muro. Ninguém é fundamentalista sem defender a posição bíblica, certo? E não adianta dar uma de corintiano. Não estou falando dos corintianos, né? Mas dos habitantes de Corinto, que criam em Jesus e nas disputas que faziam, um dizia: eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. E Paulo contestou veementemente isso. Isso não é desculpa, não é desculpa. Então, e assim, eu não acredito que alguém possa ser crente sem ser fundamentalista, certo? Tem aí uma multidão de pessoas que dizem que são crentes, mas se você não é um fundamentalista, ou seja, se você não está fundamentado naquele fundamento que Paulo pôs lá, que é o fundamento, Cristo. Se você não está naquele fundamento, você não é um crente em Jesus Cristo. Você pode ser um religioso. E eu até admiro e admito que tem religiosos que têm uma vida muito bem centrada, mas é só um religioso. Somente aqueles que estão fundamentados verdadeiramente em Cristo, esses são os crentes salvos por Jesus Cristo. Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Eu estou me remetendo a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, mas eu vou ler o versículo 10 e o 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Então nós estamos fundados em Jesus Cristo. Nosso fundamento é Cristo, nosso alicerce é Cristo, nossa base é Jesus Cristo. E nós não podemos colocar uma outra base, porque a nossa base é Jesus Cristo. Então, ninguém pode ser crente se não for fundamentalista, certo? Tem alguns que têm horrores desta palavra. Nosso fundamentalismo bíblico não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver, tem a ver com a verdade, com o fundamento que é Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Presta atenção nisso. Se você é antifundamentalista, se você tem náusea, se você fica agoniado, se as suas lombrigas começam a lhe morder quando você escuta essa palavra, você fica querendo colocar os dedos nos ouvidos, escuta o que a palavra de Deus diz para você. A palavra de Deus diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então veja bem, o crente tem que ser fundamentado na Bíblia. O crente tem que ter argumentos escriturísticos. O crente tem que entender esses fatos. O crente precisa conhecer essas verdades e o crente precisa defender estas verdades. O crente não é, nunca jamais um isentão. Jesus nunca foi neutro. Se você me provar a neutralidade em Jesus, Jesus nunca foi neutro. Os apóstolos nunca foram neutros. Os apóstolos sempre defenderam o fundamento que é Cristo, mesmo que fossem para a cadeia, mesmo que apanhasse, mesmo que morresse por ele. Eles nunca, em momento algum, eles foram neutros.
De maneira nenhuma. Então, o homem caído, sua operacionalidade, ela passa por tudo isso que nós estamos colocando aqui agora. E a sua base atual, o seu ídolo, o seu Deus, a sua imagem é a academia, o academicismo, certo? Então, se não é conforme a academia, poxa, está errado. Bom, mas aí o batista bíblico fundamentalista, ele vai numa outra linha, se não é como a Bíblia diz. Se não é como a Bíblia diz. Então, lá na academia, o homem macho é relativo. A fêmea é relativo. Bom, mas na Bíblia, Deus criou homem e mulher. Presta atenção nisso. Eu estou dando um mero exemplo. E aí, se você quer, se você acha interessante, a gente pode abordar isso de outras maneiras, partindo de qualquer ângulo, de qualquer posição, certo? De qualquer situação histórica e de qualquer espécie, de qualquer ângulo mesmo, certo? O academicismo, ele se baseia numa grande mentira, certo? Nós estamos falando do homem caído, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que o academicismo ele tem tanta força? Porque o homem é pecador. E o academicismo ele se baseia em uma grandíssima mentira. Qual é a mentira? O evolucionismo. O sistema evolucionista ele é um sistema mentiroso, ele é um sistema falho, ele é um sistema anticientífico, certo? Mas as pessoas se baseiam nele como se fosse verdade. E aí, para que aquilo fosse verdade, você tem uma necessidade imensa de um tempo muito longo, que a Terra não tem esse tempo tão longo. A ciência verdadeira, quando alguém que reconhece a criação, a queda e que é regenerado, ele começa a estudar pelos valores da palavra de Deus, ele vai muito mais longe. Porque ele parte de conclusões bíblicas e aprofunda tais conclusões. Como, por exemplo, nós falamos na escola dominical da semana passada, falando da criação, nós falamos que Deus não criou Adão e que Deus não criou Eva infantes e criou-os na idade adulta, certo? Então, nós temos aí uma coisa importantíssima a ser observada quando se fala da Bíblia. Idade aparente e idade real. Então, quando um crente batista fundamentalista, ele cita, ele fala de que aspecto? Ele fala do aspecto de que é conhecedor de que existe a idade aparente do homem, quando criado, a idade aparente da mulher, quando criada, a idade aparente de todas as coisas, quando criadas, e a idade aparente, obviamente, também da terra. Isso é muito importante que seja dito, isso é muito importante quando nós estamos olhando, eu estou fazendo esse choque de informações, certo? Esse choque de informação, para ver se algumas pessoas despertam e começam a estudar. Não vá pensar que você vai aprender muito a depender do sistema educacional moderno, pós-moderno. A escola contemporânea ela é aparelhada para produzir amestrados. A universidade contemporânea ela é aparelhada para produzir amestrados. A mídia atual ela é aparelhada a grande mídia ela é aparelhada para produzir amestrados. O sistema de entretenimento ele é aparelhado para produzir amestrados, certo? Acompanhando algumas disciplinas de um curso de mestrado na área de História, nós estudamos ao olhar para mídia, ideologia e representações. Inclusive, depois eu vou preparar algumas aulas
desse pressuposto para que as pessoas entendam o que está acontecendo e comecem a despertar para sair de dentro dessa armadilha que está sendo posta na contemporaneidade, e para ver que se alguns se salvam literalmente por crer em Jesus como Salvador pessoal, e ver se alguns se salvam no que diz respeito à questão da inteligência, se salva a sua inteligência, se não fica aquele amestrado pensando dentro da caixa, certo? Então o academicismo é fruto da queda, o academicismo é fruto do pecado de Adão, o academicismo é a expressão aprofundada do pecado de Adão. O academicismo cai dentro do que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, quando nós olhamos para a nossa contemporaneidade, nós percebemos exatamente um agradar-se do erro. Isso mesmo, um agradar-se do erro. As pessoas se agradam do erro por uma proposta de vida cultural e acadêmica aliviada, onde você não vai ser criticado, onde você não vai ser apontado, onde você vai conseguir viver dizendo que é crente sem incomodar ninguém. Ou seja, você vai ser aquele camarada que, dizendo-se crente, não incomoda exatamente ninguém, porque você é um isentão, você não entra em assuntos que seja contrário à ética contemporânea. E eu repito, a ética contemporânea é o relativismo, a ética contemporânea é o academicismo com base no relativismo, certo? E todas essas coisas têm produzido um homem sem identidade. Isso tem causado danos horríveis, né? Isso tem causado danos horríveis em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Nós vemos hoje a geração de jovens que mais cometem suicídios, né? Nós somos hoje a geração de homens jovens e mulheres jovens mais desnorteados. Nós somos a geração mais dependente de drogas. Nós somos a geração de que mais pessoas jovens morrem envolvidos com drogas, certo? Nós somos uma geração marcada pela falta de empreendedorismo, a falta de norte em direção àquilo que vai fazer e produzir. Nós somos uma geração tremendamente amante de si mesmo, certo? Então tudo isso é fruto daquilo que eu estou aqui falando. Obviamente que pelo tempo que eu tenho para falar essas coisas, não é exatamente suficiente para falar tudo, para colocar tudo numa ordem exata, nem o quero fazer. Eu estou jogando ideias para o alto e eu quero ver se alguns se apropriam dessa ideia, se alguns se alimentam dessas ideias que são bíblicas, que são escriturísticas, que são do ponto de vista de Deus, dentro da ótica de Deus, porque são coisas que agradam a Deus. Dito isso, eu quero convidá-los para Efésios capítulo 5, para a gente colocar um outro norte de extrema importância para aqueles que são crentes, certo? Para os que são crentes terem a habilidade, a coragem de se posicionar contrário ao pensamento dominante, certo? E eu sou conhecedor que você pensar 1 centímetro acima do pensamento dominante é coisa de gênio, certo? É coisa de gênio. Você ter a coragem de refutar, você ter a coragem de apontar, você ter a coragem de dizer, não é assim, Deus não concorda com isso, Deus não autoriza isso, isso não está de acordo com a luz. Isso é bem complexo. É mais fácil você dizer, poxa, os crentes não devem falar nesse assunto. Bom, mas se você ler a Bíblia, você vai ter uma surpresa interessante, que a Bíblia diz para você aprovar o que Deus aprova, certo?
A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, aqui você tem um norte fundamental que você tem de aprovar as coisas do ponto de vista do Criador, você tem de aprovar as coisas do ponto de vista do Redentor, e você tem de aprovar as coisas do ponto de vista daquele que vai lhe glorificar se você é salvo. Certo? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, cuidado na tua posição, cuidado na linha que tu está andando, para que você deixe de aprovar o que Deus aprova e vá aprovar aquilo que é reprovável ao Senhor. Entenda isso. Busque o entendimento. A palavra de Deus diz ainda no versículo 11 da mesma epístola: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, o que eu amo no fundamentalismo, que o fundamentalismo é uma crença militante, o fundamentalismo é uma crença em que aponta, é uma crença que diz, olha, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Por quê? Porque nós não podemos aprovar aquilo que Deus reprova. A Bíblia diz, antes condenai-as. Como você vai condenar você sendo neutro? Como você vai condenar você sendo isento? Como você vai condenar se você não usa a habilidade que Deus lhe deu de pensar? Como você não usa a capacidade que Deus lhe deu para expor aquilo que Deus concorda, aquilo que Deus aprova? Então, meus amados irmãos, vamos crescer nesse fundamento. É necessário que os crentes cresçam nesse fundamento. É necessário que os crentes tenham a capacidade, desperte a capacidade de ler, desperte a capacidade de aprender, escolha o que vai ler, leia a Bíblia. A palavra de Deus é prioridade máxima, mas a própria palavra de Deus diz que nós podemos examinar outras coisas, mas só devemos reter aquilo que é bom. Você precisa de um diploma. O que é um diploma? É uma representação, não é? É um símbolo representatório, certo? Então você vai lá na academia e você busca o seu diploma, mas deixa o lixo acadêmico na cabeça dos camarões que lá estão, não é? Deixa o lixo acadêmico na cabeça dos camarões que lá estão. E eu lembro a você que você não come cabeça de camarão, né? Se você não sabe por quê, pergunte a alguém aí próximo a você que eu não vou dizer, certo? Então, meus amados irmãos, há uma necessidade de sabedoria, há uma necessidade de crescimento, há uma necessidade de posicionamento, há uma necessidade de termos um sustentáculo escriturístico para toda a nossa vida. Sabe a grande tragédia grega? Sabe o grande cavalo de Troia que tem adentrado em muitas igrejas, inclusive batistas, inclusive fundamentalistas? É exatamente aquela ideia de duplicidade, de você ter a Bíblia para a igreja e você não usar a Bíblia para os outros momentos da sua vida. Então, tu está na escola, a Bíblia não é importante. Tu está na igreja, a Bíblia é importante. Tu está no trabalho, a Bíblia não é importante. Tu está na igreja, a Bíblia é importante. Isso chama-se hipocrisia. E essa maldita hipocrisia tem acabado com a vida de muita gente. Certo? Tem acabado com a vida de muita gente. E sabe qual é a prática predileta desses hipócritas? É acusar os que estão corretos. Esse tipo de hipocrisia faz com que o sujeito acuse os da seara fundamentalistas, que diga que eles estão errados. Agora, esses mesmos hipócritas, eles não se levantam contra a evolução, não se levantam contra as doutrinas erradas dentro do meio chamado cristão, não se levantam contra absolutamente nada aquilo que Deus reprova, mas ele se levanta contra aqueles que reprovam as coisas do mundo e que aprovam as coisas de Deus, certo? Então nós precisamos entender que nós estamos aqui
que nós estamos aqui agora, e que graças a Deus nós temos uma promessa maravilhosa de estarmos no céu para sempre com o Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos representantes do céu. E quando nós orarmos como o Senhor manda que oremos, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, seja feita a tua vontade agora na minha vida, como ela será feita no céu. Entenda isso, e se posicione do lado da palavra de Deus. Se posicione do lado da palavra santa de Deus. Ainda citando mais 2 textos para encerrarmos, em Efésios capítulo 5, versículo 7, portanto, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Meus amados irmãos, a ira de Deus está vindo na nossa geração sobre os filhos da desobediência, e estes filhos da desobediência, eles, a grande maioria, pensadores conforme a linha academicista, conforme a linha dos acadêmicos, conforme a linha dos progressistas, conforme a linha dos globalistas, certo? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus está vindo sobre os filhos da desobediência nesta geração. Por quê? Por causa do seu Deus. E quem é o seu Deus? O Deus desta geração são exatamente os academicistas. São os homens que, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Então nós vivemos em uma geração que adora homens, que adoram pensamentos humanos, certo? E aí a palavra de Deus diz, portanto, não sejais seus companheiros. Meu querido e nobre irmão, não seja segurador da bandeira do anticristo, não seja um progressista, não seja um globalista, não se isente, não se esconda e não me venha com um discurso factoide, certo? Vamos olhar aquilo que a palavra de Deus diz, não seja companheiro dessa turma, essa turma está indo naquela direção. Mas pastor, eu preciso fazer universidade. Faça, seja um crítico, vá lá e seja um crítico. Mas pastor, eu preciso arrumar um emprego. Arrume, mas seja um crítico. Faça o seu trabalho, mas seja um crítico. Seja um crítico da miséria que está destruindo os homens, que é exatamente um pensamento marxista, pensamento academicista, o pensamento pós-moderno, e o crente tem que se posicionar do lado certo, do lado de Deus. Do mesmo jeito que um crente não podia ser encontrado na cidade de Éfeso defendendo a Diana, do mesmo jeito um crente não pode ser encontrado hoje defendendo o academicismo. Preste atenção nisso. Preste atenção, leia e releia quantas vezes você quiser, ou quantas vezes você precisar, Romanos capítulo 1, para que você entenda isso, para que você possa se posicionar sobre isso, para que você tenha uma posição sólida sobre isso. E leia Efésios capítulo 5, é importante que você leia esse contexto do versículo 4 até ao versículo 16, ou até o versículo 21 mesmo, para que você possa ter um posicionamento ao lado das escrituras sagradas, ao lado daquilo que Deus aprova, e que você possa dizer, olha, é assim, Deus criou, o homem caiu, Deus dá a redenção a todo aquele que nele crê. Meu amigo, minha amiga, você está nos escutando agora, se você não tem certeza de que vai morar no céu, é porque você ainda está perdido. E você agora mesmo, nesse momento, pode mudar de perdido para salvo. O que é que você precisa fazer? Apenas reconhecer que é um miserável pecador que está indo para o inferno e que você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Você precisa
entregar sua alma, seu espírito a Deus. Senhor, eu sou um miserável pecador, mas eu já creio em Deus. Talvez você crê em Deus da maneira contemporânea, talvez você crê em Deus da maneira religiosa. Se você não sabe para onde está indo sua alma, é porque você está perdido. E quem está perdido está indo para o inferno. E quem está indo para o inferno precisa da única coisa que leva para o céu, que é exatamente o Redentor, o Jesus Cristo. Você precisa de Cristo. Você não precisa de religião, você não precisa da Igreja Batista, você não precisa de me acompanhar, você precisa crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Então, nós mostramos a queda, nós mostramos a situação do homem, nós mostramos a maldade humana, nós mostramos que o homem adora o homem, porém, Deus ama a todo e qualquer pecador, e Deus, na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Cristo, pagou todos os pecados para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você não é crente ainda, hoje mesmo, creia em Jesus como seu Salvador pessoal e você terá dele o maior presente da sua vida, que é a vida eterna. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanharam, e o material vai ficar aí no Facebook, e que possam compartilhar, divulgar, para que o máximo possível de pessoas venham a crer em Jesus como Salvador pessoal. Que Deus abençoe a todos.